Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Soares de novo, professor de Geografia, para tratar mais uma vez desse tema chamado globalização, agora focando nas questões socioeconômicas e ambientais, ou seja, consequências desse processo de globalização no mundo. Bom, já tratamos em algumas aulas que a globalização é um fenômeno muito associado ao quê? Aos avanços tecnológicos, porque a gente vai pensar em globalização. Vamos estar sempre associando a questão de um mundo conectado, um mundo onde diversas partes do planeta conseguem se conectar, estão conectadas entre si. Ou seja, uma informação aqui pode chegar a praticamente qualquer lugar do mundo, caso esse lugar esteja integrado a essas tecnologias, sobretudo da informação, né? Esse processo de globalização é algo que a gente já viu que vai se dando a partir de um longo processo ao longo dos séculos, mas que ele vai ganhar maior relevância, maior notoriedade a partir do fim da Guerra Fria, que a gente chama da Velha Ordem Mundial, e início da chamada Nova Ordem Mundial, ali final do século XX. Fim da Guerra Fria, ali, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, tudo ali por volta da década de 1990, tá bom, gente? Então, o que acontece? Durante a Guerra Fria, o mundo esteve dividido, onde tínhamos uma parte considerável do mundo, dos países, adotando, se aliando a esse mundo socialista, enquanto uma outra grande parte é o capitalismo. Quando acaba essa Guerra Fria e a gente entra nessa chamada Nova Ordem Mundial, a gente tem o que, na verdade? Uma predominância do capitalismo enquanto sistema hegemônico no mundo. E aí a globalização consegue, de fato, aflorar, né? Consegue se estabelecer e o mundo se torna um mundo mais conectado. Porém, a gente vai ver aqui algumas características que a gente já tratou em algumas outras aulas. Então, hoje a gente vai estar enfatizando, né, novamente, para esse tema ficar bem compreendido, porque ele é muito importante, porque ele diz respeito ao nosso cotidiano. Independentemente da sua vontade, você está inserido nesse novo contexto da chamada globalização. Beleza? Então vamos lá. Características que tornam esse mundo conectado, características dessa globalização. Está muito associado à questão da informação e os meios de transporte. Então, no nosso dia a dia, seja a gente usando televisão, um rádio, internet, né, as redes sociais hoje, que são o produto talvez mais acabado que a gente consiga mais ver. Eu entro em contato com qualquer pessoa, caso ela esteja conectada, obviamente, do planeta. Algo que há 30 anos, por exemplo, seria impensado. Os transportes também, a partir do momento que eles se tornaram mais eficientes, mais rápidos, o que aparentemente passou a acontecer? Um encurtamento da distância. Então, chegar a um outro continente, ainda que a distância seja a mesma, como esses meios de transporte avançaram muito em termos tecnológicos, em eficiência, em velocidade, dá a impressão, por você chegar em menos tempo, que as distâncias estão menores. Tá? Daí a gente vai estar tratando, às vezes, de um termo chamado aldeia global, como se o mundo tivesse, né, como fosse uma grande aldeia, onde todo mundo consegue ter acesso às diversas partes desse planeta. A tecnologia, então, é um fator primordial para esse processo de globalização. Ela nos traz inúmeros benefícios no nosso dia a dia, como a questão da informação. A gente tem acesso a tecnologias que até então eram muito caras e hoje está presente na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas de um nível socioeconômico não muito elevado. Porém, o que vai estar acontecendo? Ela vai estar trazendo inúmeras consequências negativas também. Tá? Então a globalização ela tem muitos problemas. Um deles vai ser o quê? Um aumento da desigualdade socioeconômica no mundo. Então, dentro dos países, a desigualdade está aumentando e de maneira global, né, isso acaba sendo potencializado. Essa desigualdade ela vai aumentando porque, como a tecnologia se tornou um elemento central nesse processo de globalização, então as pessoas que estão mais inseridas nessa lógica da tecnologia, elas estão em vantagem. Aquelas pessoas que possuem menos recursos para aderirem a essas ferramentas tecnológicas, seja um telefone, um computador, uma rede de internet mais estável, quem vai ficando de fora disso
vai começando a fazer parte de um grupo que vai tendo muito problema nesse atual cenário. Então a gente está tendo uma desigualdade socioeconômica, ou seja, social e econômica que está aumentando, e ela está aumentando, vamos lá, o que, que vem acontecendo? Como a globalização se faz muito a partir das tecnologias, os processos produtivos, vamos pegar aqui um exemplo, há 40 anos produzir um carro era de um jeito, hoje produzia de outro, ou a linha de montagem, por exemplo, botar um para-brisa em um veículo era de uma forma, hoje é de outra. Um exemplo prático, pessoas pegavam o para-brisa e encaixavam no carro, hoje é tudo feito por máquinas. Né? A gente está falando de uma revolução tecnológica que acontece dentro desse processo de globalização. Só que essa revolução tecnológica ela é muito boa porque ela agiliza o trabalho, ela diminui os custos, mas ao mesmo tempo ela vai estar gerando o que para as pessoas? Muito desemprego. O trabalho de um robô, na verdade, é o que? É o trabalho que anteriormente era feito por pessoas. E essas pessoas que perderam esse posto de trabalho, ou elas se adaptam num novo trabalho, um novo emprego, ou simplesmente elas vão ficar desempregadas e passando necessidade, tendo que tá procurando outros meios. Aí a gente tem um aumento do trabalho informal, ou seja, aquelas pessoas sem um vínculo oficial de trabalho, pessoas que estão trabalhando, por exemplo, vendendo bala, vendendo coisas no sinal, camelô, ou seja, pessoas sem um vínculo oficial, beleza? Então, essa desigualdade que vem junto com essa crescente tecnologia, ela vem contribuindo para o aumento da pobreza nos países. E aí eu falo nos países, a gente vai estar pensando no mundo todo, tá? Porque isso é uma característica que vem acontecendo em todos os países do mundo, e aí os países que já são mais pobres, com mais dificuldade, acabam sentindo ainda mais. Então, a globalização, ela traz como característica também esse aumento da desigualdade socioeconômica por conta do aumento do desemprego e pobreza. Esse desemprego, ele vai estar aparecendo por dois motivos, basicamente. Ou ele vai ser um desemprego estrutural ou conjuntural. Vamos lá, o que seria isso? Um desemprego estrutural é esse exemplo que eu acabei de dar. Você tem um aumento das tecnologias e essa tecnologia ela vem substituindo o trabalho humano. Então é uma questão da estrutura desse sistema de produtivo que vai modificando. Essa mudança na estrutura da produção, ela está criando esse desemprego, tá? Que a gente está chamando de desemprego estrutural. Porém, há também o chamado desemprego conjuntural, ou seja, associado a uma conjuntura, a um quadro, a uma situação que está acontecendo no mundo ou em algum país. Então, como hoje a globalização ela deixa o mundo cada vez mais conectado e todo mundo está ligado ao outro, então as coisas que acontecem em um país têm repercussão em outros, principalmente nos países centrais, que são os países mais ricos, caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2008, foram o centro de uma grande crise econômica. E essa crise se espalhou para o mundo todo e o mundo entrou numa crise enorme por conta de uma crise iniciada em um único país. E essa crise até hoje ela não passou completamente. Isso lá em 2008. Então, a partir do momento que você tem essa crise mundial afetando, essa crise econômica afetando o mundo todo, a gente está dizendo que há uma conjuntura de crise e essa crise econômica ela leva ao desemprego também. Nesse caso, um desemprego conjuntural, por conta de uma conjuntura econômica. Também mais um dos efeitos da globalização. Olha aí quanto impacto negativo ela traz também, tá? Como a gente vai tendo um aumento de desigualdade, um aumento da pobreza, pessoas passando muita dificuldade, as pessoas vão tentando se virar da forma como dá. Uma das formas de se virar é por meio de movimentos migratórios. Por exemplo, países muito pobres, muita dificuldade, não consigo emprego, muitas pessoas vão tentar a sorte o quê? Tentando correr para outros países para tentar uma qualidade de vida melhor. Aí vão buscar o quê? Principalmente os países ricos, porque tendem a oferecer uma qualidade de vida melhor. Nem sempre vão conseguir entrar lá de maneira legal, muitas vezes vai ser de maneira clandestina, ilegal, correndo todos os riscos desse processo, mas ainda que seja de maneira legal, chegam lá, pode estar acontecendo também o quê? Ao chegar nesse novo país, sofrerem o tipo de preconceito chamado xenofobia, que é o quê? É o preconceito que o estrangeiro
né, que o imigrante sofre ao estar em um determinado país que não é o seu de origem. Então ele recebe essa forma de preconceito simplesmente por não ser dali. Tá? Aqui no Brasil, a gente hoje está passando por isso, no caso nós brasileiros, também praticando essa forma de preconceito, que é a xenofobia, muito com venezuelanos, bolivianos, haitianos, mas a gente também, quando está lá, ou seja, nossos conterrâneos, né, por exemplo, na Europa, que tem muitos brasileiros, também sofrem esse preconceito. Então, a gente tem um aumento da xenofobia hoje, por quê? Porque há um aumento da migração no mundo, e essa migração ela vem aumentando por conta de quê? Muito por conta dessa desigualdade, dessa pobreza que vem aumentando em diversos países no mundo. As crises econômicas eu já falei, hoje uma crise em um país ela tem um potencial para afetar outros com muita intensidade. E por fim eu vou destacar aqui um problema que a globalização vem trazendo, que são os impactos ambientais. Como essa globalização ela está muito ligada a uma forma da gente produzir mercadorias e consumir mercadorias cada vez com mais velocidade, porque a gente está falando de tecnologia e as tecnologias estão sempre em um movimento de aprimoramento, de melhoramento. Só que para isso o que acontece? Para eu ter todo ano um telefone diferente sendo criado, sendo comprado, eu preciso usar o quê? Recursos naturais, né? Para produzir, para ter aquela matéria-prima que vai produzir aquele telefone, um computador, um carro. Então a gente tem o quê? A gente passa a impactar de maneira muito mais intensa os recursos naturais, os recursos no meio ambiente. E a gente passa a poluir mais também, ou seja, mais carro, mais poluição. Embora hoje a gente esteja já começando a ir para uma linha de matrizes energéticas mais limpas ou zero de poluição, né? Mas ainda hoje o que a gente mais utiliza como matriz energética é o petróleo. Petróleo gera muita poluição na atmosfera. Então hoje a gente tem como um dos efeitos dessa globalização também sérios impactos ambientais acontecendo, tá bom? Então, para a gente resumir, a globalização ela traz uma série de benefícios em nosso dia a dia, que o fato de vocês estarem me vendo aqui é um desses benefícios, ou seja, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente não está conseguindo estudar presencialmente, mas está sendo possível por conta desse aprimoramento tecnológico a gente continuar tendo aula. Porém, a gente tem uma série de problemas que essa globalização vem contribuindo para existir. E aqui estão colocados questões socioeconômicas e ambientais. Tudo bem, galera? Então é isso, espero que tenham compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.